Todos nós já perdemos alguém. E em algum momento, sozinhos, perguntamos em silêncio: será que eles ainda nos veem? Será que o amor termina quando o corpo é sepultado? Ou existe algo além, um olhar que continua, mesmo do céu? Essa dúvida não nasce da superstição. Ela nasce da saudade. E a Bíblia não silencia diante dela. Hoje, vamos atravessar o véu entre a terra e a eternidade para descobrir o que a palavra de Deus realmente diz. E a resposta que você vai ouvir pode ser mais próxima e mais poderosa do que você jamais imaginou. Fique comigo até o fim, porque pode ser neste vídeo que seu coração encontre a paz que tanto buscava. Durante o funeral da própria mãe, uma mulher permaneceu em silêncio por quase todo o tempo. Os olhos fixos no caixão, as mãos entrelaçadas no colo. Foi só quando todos haviam saído que ela se levantou, se aproximou do corpo e sussurrou bem baixinho: "Você está me vendo? Eu preciso tanto que esteja." Ninguém escutou. Mas aquela frase atravessou o espaço entre o luto e o mistério, revelando uma pergunta que raramente é dita em voz alta, mas que habita com força no coração de quase todo ser humano que já amou alguém profundamente. Será que quem partiu continua vendo a gente? A resposta mais simples, e talvez a mais inquietante, é que essa pergunta não é nova. Ela ecoa por séculos em túmulos antigos, cartas de despedida, orações noturnas e nas lágrimas silenciosas derramadas em datas especiais. Há algo dentro de nós que se recusa a aceitar que a morte seja um corte absoluto, que um olhar cheio de amor possa se apagar como se nunca tivesse existido. Essa recusa não é sinal de negação, mas de um impulso profundo que parece estar gravado na alma humana. Curiosamente, esse impulso é universal. Mesmo entre povos sem tradição religiosa formal, há relatos de rituais, símbolos e crenças que apontam para a ideia de continuidade. Para os antigos egípcios, os mortos passavam por um julgamento e podiam visitar o mundo dos vivos. Entre tribos indígenas, há cerimônias para alimentar os espíritos dos ancestrais. No Japão, lanternas são acesas durante o Obon para guiar as almas que voltam para visitar seus entes queridos. É como se a humanidade inteira, em culturas tão diferentes, compartilhasse o mesmo desejo: que a morte não fosse um fim mudo e frio, mas uma travessia para outro tipo de presença. Mas por que essa pergunta permanece tão viva? Por que, em um mundo tão moderno e racional, seguimos olhando para o céu em busca de um sinal? Talvez porque, por mais que a ciência avance, ela não consiga medir a ausência. Não há aparelho que registre o peso da falta de alguém. E nenhuma equação explica a sensação de que, mesmo depois da morte, alguém ainda está por perto. Ainda nos influencia, nos inspira, talvez até nos observe. Esse sentimento se torna ainda mais forte quando algo marcante acontece. Um nascimento, uma conquista, uma tragédia. E então vem a pergunta, não dita, mas sentida com força: será que minha mãe viu isso? Será que meu filho soube? Será que, de algum lugar, aquele que partiu sorriu quando eu consegui seguir em frente? Há quem diga que é apenas saudade. Outros chamam de intuição. Há quem creia ser o próprio Espírito de Deus tocando suavemente o coração. Mas e se não for apenas imaginação? E se, de fato, há uma conexão entre esse mundo e outro que não vemos? E se a pergunta silenciosa daquela mulher no funeral tiver uma resposta que não se limita ao conforto simbólico, mas que encontra respaldo em algo maior, mais real, mais eterno? Essa possibilidade nos convida a olhar para um outro lado da realidade. Um lado que não aparece nos noticiários, nem nos gráficos da bolsa, nem nos manuais científicos. Um lado que só pode ser acessado por quem está disposto a escutar mais fundo, a refletir além da superfície, a levar a sério tanto a dor quanto a esperança. Neste espaço de reflexão, não buscamos alimentar ilusões, nem romantizar a morte. Também não ignoramos a complexidade da perda. O luto é real. A ausência dói. Mas existe uma diferença entre aceitar a morte e acreditar que ela tem a última palavra. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas,
em diferentes momentos da vida, compartilham a mesma experiência: a de sentir que alguém que partiu ainda está ali. Não visível, não palpável, mas presente de um jeito que desafia as categorias comuns da realidade. Este não é um chamado à superstição. Também não se trata de construir uma teologia emocional baseada apenas em desejos. O que nos move aqui é a busca honesta por algo verdadeiro. Um caminho que reconhece a dor, mas também busca o sentido. Um caminho que considera o que sentimos, o que vivemos, o que esperamos e o que de fato foi revelado ao longo dos séculos por meio das Escrituras, da fé e da própria experiência humana. A pergunta, então, não é apenas se os que partiram nos veem. A pergunta é: o que isso revela sobre quem somos, sobre quem eles são agora e sobre quem é Deus? É esse caminho que começamos a percorrer. Um caminho que começa com saudade, atravessa a fé e pode terminar em esperança sólida, não baseada em desejo, mas em promessa. A jornada começa dentro de nós, mas não termina ali. Porque a resposta a essa pergunta pode ser muito mais próxima do que imaginamos e muito mais poderosa do que ousamos acreditar. Há uma razão pela qual quase ninguém consegue se levantar do velório de alguém amado e simplesmente seguir a vida como se nada tivesse acontecido. O corpo pode sair da sala, mas algo invisível permanece suspenso no tempo. A ausência deixa marcas que não se apagam, mesmo quando os dias voltam a correr. Não é só luto. É um tipo de vazio que resiste a explicações simples. É a sensação de ter sido visto, conhecido e amado por alguém que agora não está mais ali para retribuir o olhar. Esse desejo profundo de ser visto, mesmo depois da separação da morte, não é um sintoma de fraqueza emocional. É parte da natureza humana. Psicólogos que estudam o luto prolongado explicam que a dor não nasce apenas da ausência física, mas da ruptura de uma presença relacional. Em 2022, um levantamento publicado pela revista The Lancet Psychiatry estimou que até 15% das pessoas que perdem um ente querido desenvolvem o que chamam de luto persistente complicado, um estado emocional onde o vínculo com quem morreu se mantém vivo de forma intensa e, muitas vezes, silenciosa. Isso ajuda a entender por que tantas pessoas guardam mensagens antigas, roupas com cheiro, cartas desbotadas e até áudios de voz. Elas não estão tentando negar a realidade da morte. Estão, na verdade, tentando preservar algo que não se pode tocar. O sentimento de que ainda há conexão. Essa tentativa de manter o vínculo não é sinal de desequilíbrio, mas uma tentativa genuína de proteger a memória daquilo que foi verdadeiro. É a expressão prática de um desejo mais profundo. Continuar sendo visto, lembrado, reconhecido por quem um dia nos amou intensamente. Nos bastidores da história humana, esse anseio se manifesta há milênios. Em 2021, uma descoberta arqueológica no sul da Turquia revelou túmulos com inscrições que indicavam mensagens para os mortos. Frases como "guie meus passos" ou "continue olhando por mim" foram gravadas em pedras datadas de mais de 1000 anos antes de Cristo. Essas inscrições não eram apenas homenagens, eram apelos sinceros, manifestações explícitas do desejo de que o vínculo não tivesse sido quebrado. É por isso que, mesmo sem uma explicação teológica elaborada, pessoas de todas as idades ainda falam sozinhas em frente a fotos. É por isso que tantas mães continuam arrumando o quarto do filho que não volta. É por isso que tanta gente olha para o céu depois de uma vitória, ou numa tragédia, esperando algum tipo de reconhecimento invisível. Por mais que o mundo ao redor siga em frente, há uma parte do coração que permanece no tempo onde o amor foi interrompido. Nenhuma dessas atitudes é banal. Elas revelam algo mais profundo sobre quem somos. O filósofo Charles Taylor, ao estudar a construção da identidade moderna, afirma que o ser humano é estruturado por relações significativas e não apenas por escolhas individuais. Em outras palavras, o que nos define não é só o que fazemos, mas com quem vivemos, com quem partilhamos a vida. Quando essa partilha é interrompida, nossa identidade sofre um abalo. E é aí que o desejo de ser lembrado e ainda ser visto aparece com mais força.
Essa necessidade está ligada ao amor, mas também à existência. Quando perguntamos se alguém que partiu ainda nos vê, não estamos apenas querendo saber sobre o outro. Estamos tentando entender se ainda somos vistos, se ainda somos significativos mesmo na ausência do olhar que antes nos definia. Queremos acreditar que, mesmo do outro lado da morte, ainda existe uma ponte, uma conexão, uma presença que continua nos reconhecendo. Não se trata de recusar a morte. Trata-se de afirmar que o amor verdadeiro é mais persistente que o tempo. O vínculo criado em vida não se desfaz com a ausência do corpo. E essa percepção não é apenas emocional, também tem raízes espirituais. Em muitas tradições cristãs, o amor não é apenas uma emoção passageira, mas um reflexo do próprio caráter de Deus. Se Deus é amor, então o que é gerado em amor permanece. E é essa permanência que nos leva a continuar olhando para o alto com esperança. Nos momentos mais silenciosos da vida, quando tudo ao redor parece seguir seu curso normal, é comum que um cheiro, uma canção, uma fotografia desencadeiem uma lembrança repentina. Essa lembrança, às vezes, vem com uma pergunta que ninguém escuta, mas que ecoa com força dentro da alma. Será que você está me vendo? Essa pergunta carrega saudade, mas também resistência, porque enquanto ela existir, o vínculo continua vivo. E se o amor de quem partiu ainda habita em nós com tanta intensidade, talvez ele não esteja tão distante quanto pensamos. Talvez a conexão que buscamos não dependa de uma visão física, mas de uma presença que, mesmo invisível, continua moldando nossos passos. Essa presença é sentida, lembrada, respeitada, e pode ser um indício de que o amor não se curva diante da morte, mas continua nos chamando para uma compreensão mais profunda da existência. É justamente quando nos deparamos com o peso da ausência que surgem as perguntas mais profundas. Se o amor permanece, onde estão aqueles que amamos? Estariam conscientes, vivos, atentos? Não basta imaginar um lugar abstrato. O coração humano deseja mais do que consolo simbólico. Quer saber se há um destino real, um lugar concreto, onde a vida continua de forma plena e significativa. A tradição cristã não se esquiva dessas perguntas. Ela oferece uma resposta que não se apoia em suposições, mas em promessas preservadas ao longo de séculos. Diferente de ideias vagas sobre um além espiritual, o que se encontra nas Escrituras é uma revelação clara. O céu não é uma fuga imaginária. É uma realidade viva, presente e profunda, onde a consciência não é apagada, mas elevada à sua forma mais pura. No Evangelho de João, capítulo 14, há um dos momentos mais sensíveis do ministério de Jesus. Ele conversa com seus discípulos em uma noite marcada pela inquietação. Eles pressentem que algo terrível está prestes a acontecer. É nesse cenário de medo e confusão que Jesus diz: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês." A frase não surge como metáfora, nem como recurso poético. É um compromisso. Um convite à esperança com base numa realidade que transcende o visível. Essa casa não é uma construção simbólica, mas uma expressão concreta de permanência e acolhimento. Ao falar de moradas, Jesus não está oferecendo um alívio emocional temporário, mas uma imagem de pertencimento eterno. A vida não se encerra na experiência terrena. Há continuidade, e mais do que isso, há presença. O apóstolo Paulo também se refere a essa dimensão com profundidade. Em sua carta aos Filipenses, ele escreve que morrer, para quem está unido a Cristo, é estar com Ele, o que é incomparavelmente melhor. Paulo não fala da morte como um fim vazio, mas como transição para um tipo de vida que não conhece limites. Ele reconhece a tensão entre o desejo de continuar sua missão aqui e a esperança de estar na presença plena de Cristo. Essa consciência de continuidade rompe com a ideia de que os mortos em Deus estão inativos ou distantes. Pelo contrário, estão envolvidos em uma realidade mais densa, mais luminosa, mais viva do que a nossa. Outro trecho marcante está em Apocalipse, onde o apóstolo João relata uma visão da cidade celestial. Ele descreve um ambiente em que não há mais dor,
nem lágrimas, nem separação. A presença de Deus ali é tão intensa que substitui o próprio sol. Não há noite, não há medo, não há mais saudade. A vida nessa realidade não é apenas um estado de espírito elevado. É uma existência completa, restaurada, onde o propósito não se perde, mas se cumpre em sua plenitude. Muitas vezes, quando se fala em céu, surgem imagens simplificadas: nuvens, harpas, silêncio. Mas a narrativa bíblica rompe com esses estereótipos. O céu, segundo as Escrituras, é um lugar de celebração, reconciliação, renovação. É onde a identidade de cada pessoa não é anulada, mas plenamente reconhecida. Onde não há esquecimento, mas memória redimida. Não há passividade, mas atividade que flui do amor eterno. A ideia de que os mortos perdem sua consciência ou entram num estado de suspensão espiritual não encontra respaldo no que a Bíblia apresenta. Pelo contrário, em diversas passagens, os que partiram aparecem como plenamente conscientes, dialogando, louvando, esperando. A relação com Deus se intensifica e não se apaga. Em um dos relatos mais enigmáticos, durante a transfiguração de Jesus, Moisés e Elias aparecem com ele no monte, conversando sobre os eventos que viriam. Dois homens que haviam vivido séculos antes, agora presentes, lúcidos, participando da revelação do plano divino. Isso não pode ser entendido como apenas uma visão simbólica. Revela que o céu não é um espaço de esquecimento, mas de envolvimento. Essas passagens não foram deixadas apenas como curiosidades teológicas. Foram escritas para fortalecer a esperança de comunidades que enfrentavam a perda com a mesma dor que enfrentamos hoje. A Bíblia não oferece uma explicação detalhada do funcionamento do céu, mas aponta seus contornos com firmeza. É um lugar real, onde a vida continua com plenitude, onde a comunhão com Deus é ininterrupta e onde o amor não encontra barreiras. Para quem carrega o luto, essa visão não remove a dor, mas ressignifica o silêncio. Ela transforma a ausência em expectativa. A vida no céu, segundo o testemunho bíblico, não é uma pausa. É uma intensificação daquilo que há de mais verdadeiro. Um lugar onde ser visto não é mais uma esperança, mas uma certeza. Onde a presença de Deus não é buscada, mas plenamente habitada. E onde aqueles que amamos, uma vez em Cristo, vivem não apenas em lembrança, mas em plenitude. Se o céu, segundo a narrativa bíblica, é um lugar de plena consciência e comunhão ininterrupta com Deus, então surge naturalmente uma outra pergunta que inquieta tantos corações. Há algum tipo de comunicação entre esse lugar invisível e a realidade que continuamos a viver aqui? Estar com Cristo, em um estado de existência transformada, implica necessariamente o fim da conexão conosco? Ou existem nas Escrituras indícios de que a fronteira entre essas duas realidades é mais tênue do que imaginamos? Ao longo de vários relatos bíblicos, surgem imagens e declarações que sugerem que o céu não está separado da terra por um abismo de silêncio absoluto. Embora não haja afirmações explícitas de que os que partiram assistem cada detalhe da vida dos que permanecem, há sim momentos em que a presença do céu se torna perceptível, até mesmo ativa, dentro da história humana. Um desses momentos é descrito na carta aos Hebreus. O autor escreve que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, referindo-se aos homens e mulheres que, antes de nós, viveram pela fé. Essas figuras não são apresentadas como memórias passivas, mas como parte de uma multidão que nos cerca. A linguagem não é fria. A palavra usada ali, testemunhas, carrega o sentido de alguém que observa, acompanha, está consciente do que acontece. É como se estivéssemos correndo uma maratona e nas arquibancadas invisíveis da existência estivessem sentados aqueles que já venceram sua parte da corrida, torcendo para que a gente não desista. Mais adiante, em um dos momentos mais misteriosos das parábolas contadas por Jesus, um homem rico e um homem chamado Lázaro morrem. O primeiro, em sofrimento, levanta os olhos e vê o outro, confortado ao lado de Abraão. Ele não apenas reconhece a cena, como também demonstra lembrança de sua vida anterior. Fala dos seus irmãos,
pede que sejam alertados. A consciência, memória, sensibilidade. Abraão, por sua vez, responde com conhecimento da história do homem rico. Embora se trate de uma parábola, o conteúdo não é apresentado como um mito simbólico, mas como uma janela para uma realidade onde a separação entre o visível e o invisível não é total. Há também o episódio da Transfiguração, registrado nos Evangelhos. Nele, Moisés e Elias aparecem junto de Jesus. O detalhe notável é que esses dois personagens bíblicos não apenas são reconhecíveis, como também conversam com clareza sobre os acontecimentos que Jesus está prestes a enfrentar. Eles demonstram saber o que está acontecendo no mundo físico. Eles participam, ainda que brevemente, do momento em que a eternidade toca a história humana. Isso sugere que os que estão no céu não estão alienados do desenrolar do plano de Deus no mundo. Estão envolvidos, atentos, participantes. Em outra parte das Escrituras, no livro de Apocalipse, João tem uma visão de almas que haviam sido martirizadas por causa da fé. Elas clamam a Deus por justiça, perguntam quanto tempo ainda levará até que a história seja concluída. Suas palavras demonstram claramente que sabem o que ainda está em curso na terra. Estão conscientes do que aconteceu e do que falta acontecer. Há expectativa, há envolvimento. Elas não estão encerradas em uma bolha espiritual fora do tempo. Estão atentas, conectadas ao processo do qual fizeram parte. Se até aqui essa mensagem está fazendo sentido para você, escreva amém nos comentários. É uma forma de mostrar que você está com a gente nessa caminhada e também pode incentivar outras pessoas que estão ouvindo agora. Mesmo em episódios menos frequentes, como no caso do profeta Samuel, chamado por Deus após a morte para confrontar o rei Saul, vemos indícios de que os que habitam o domínio celestial não estão mergulhados no esquecimento. Samuel fala com clareza sobre os rumos do reino. Sua fala tem autoridade, como se a morte não houvesse interrompido sua lucidez profética. Embora este seja um episódio cercado por advertência, já que Saul o invoca de maneira condenada pela lei, ainda assim o texto sugere que Samuel permanece plenamente consciente. Esses registros não apontam para uma doutrina da observação constante dos mortos sobre os vivos, tampouco incentivam qualquer tipo de comunicação direta. Mas revelam que há ecos, intercessões, sinais de que o céu e a terra não são realidades desconectadas. Pelo contrário, estão mais próximas do que os olhos conseguem perceber. Deus, como ponte entre os dois mundos, mantém viva essa conexão, mesmo quando os que ficaram não conseguem compreendê-la em sua totalidade. A conexão, portanto, não é um canal de informação contínua, mas uma extensão do amor e da missão. Aqueles que partiram na fé permanecem ligados ao propósito eterno de Deus, que inclui o desenrolar da história no tempo presente. Eles estão na presença daquele que sustenta todas as coisas, inclusive nossas dores, nossas escolhas e nossos passos. Essa realidade não nos oferece detalhes sobre o quanto os que já partiram podem ou não perceber da nossa jornada. Mas confirma algo ainda mais importante. Eles não estão perdidos no esquecimento. Estão vivos, em plena comunhão com Deus, e a história de amor que começou entre nós não foi descartada. Apenas entrou em outro capítulo, cuja continuidade ainda está sendo escrita aqui. Ao observar os relatos bíblicos que indicam uma conexão viva entre o céu e a terra, torna-se evidente que a fé cristã nunca tratou a morte como um ponto final absoluto. Ao longo dos séculos, essa percepção se desenvolveu e se aprofundou dentro das diversas tradições da Igreja. A ideia de que aqueles que partiram continuam fazendo parte do povo de Deus não apenas resistiu ao tempo, como se tornou uma das convicções centrais da espiritualidade cristã, a comunhão dos santos. Este termo aparece nos primeiros séculos do cristianismo e foi consagrado nas confissões de fé mais antigas, como o Credo Apostólico. Ao recitar essa profissão, milhões de cristãos declaram crer na comunhão dos santos, uma expressão que, embora breve, carrega um significado profundo. Ela aponta para uma realidade onde todos os que pertencem a Cristo estão unidos, não apenas os vivos,
mas também os que já completaram sua jornada. No pensamento católico, essa comunhão é compreendida como uma rede de amor e intercessão que ultrapassa a barreira da morte. Aqueles que estão no céu, completamente purificados e em plena união com Deus, são vistos como participantes ativos da vida espiritual da Igreja. Não como intermediários no sentido de substituir Cristo, mas como irmãos que rezam, intercedem e se alegram com a fé de quem ainda caminha neste mundo. Santos como Francisco de Assis, Teresa de Ávila, Agostinho e tantos outros são lembrados não apenas por seus feitos, mas por continuarem unidos à Igreja de forma espiritual e eficaz. Entre os ortodoxos, essa compreensão também é profunda e vivencial. Os santos não são figuras distantes, mas membros da mesma família espiritual. Ícones não são usados como decoração, mas como janelas para uma presença que é sentida, reverenciada e vivida. Em cada liturgia, acredita-se que o culto da terra se une ao louvor do céu. A comunidade dos fiéis não está isolada, mas cercada por uma multidão invisível que também adora, canta e celebra. A Igreja não é dividida entre vivos e mortos, mas unificada em Cristo, o Senhor da vida. No contexto protestante, especialmente nas vertentes reformadas, há uma prudência maior quanto à invocação dos santos. A ênfase está na mediação única de Jesus e na suficiência de sua obra. No entanto, isso não significa que se rejeite a ideia da comunhão espiritual entre os crentes de todas as gerações. Muitos reconhecem que a fé de quem viveu antes de nós continua produzindo frutos, inspirando decisões e fortalecendo corações. A memória dos fiéis é valorizada como testemunho, e a nuvem de testemunhas, descrita em Hebreus, é vista como um sinal da continuidade entre os que creram ontem e os que ainda caminham hoje. Mesmo com diferenças nas ênfases e nas formas, o coração dessa doutrina é compartilhado. O amor de Deus não se encerra com a morte, e os vínculos criados por ele atravessam o tempo. Há uma só Igreja, com muitos membros, espalhados entre o visível e o invisível. Alguns estão em peregrinação, enfrentando os desafios da fé no mundo atual. Outros já chegaram à plenitude, mas continuam ligados pela mesma esperança e pelo mesmo Redentor. Esse entendimento traz consolo e também responsabilidade. Ele recorda que a vida não é um projeto individual. Cada ato de fé, cada gesto de bondade, cada oração tem raízes que ultrapassam nossa biografia. Somos influenciados por aqueles que nos precederam, assim como influenciamos os que virão. A comunhão dos santos não é apenas uma crença bonita, mas uma realidade espiritual que nos chama a viver com mais consciência, como parte de uma corrente de graça que começou muito antes de nós e que continuará depois. Nas orações da Igreja, nos cânticos que atravessam os séculos, nas histórias que avós contam sobre a fé de seus pais, essa comunhão se manifesta. Ela não é teórica, é vivida, sentida, partilhada. Quando uma mãe ensina o filho a orar, quando um jovem lê as palavras de um mártir do passado, quando uma comunidade se reúne para celebrar a ressurreição, os ecos dessa comunhão se tornam palpáveis. Longe de criar confusão ou superstição, essa compreensão amplia o horizonte da fé. Mostra que estamos inseridos em algo muito maior que nossas preocupações diárias. Que a vida espiritual é um diálogo entre o tempo e a eternidade. E que mesmo nos momentos de silêncio mais profundo, não estamos sós. Estamos acompanhados por uma multidão invisível que nos entende, torce por nós e aguarda conosco a plenitude da promessa. Ao reconhecer a realidade de uma comunhão que ultrapassa os limites da morte, é compreensível que muitos corações, tomados pela saudade ou pelo desespero, passem a buscar formas imediatas de contato com quem partiu. O desejo de ouvir uma última palavra, de receber um sinal, ou até mesmo de ter a certeza de que a pessoa amada está bem, pode se tornar tão intenso que acaba abrindo portas para caminhos perigosos. Especialmente em momentos de fragilidade, quando a dor é mais alta do que a razão, surgem ofertas sedutoras que prometem conforto imediato, mas que afastam da fonte verdadeira da vida. Ao longo da história,
Esse impulso levou muitas pessoas a recorrer a práticas espirituais que pretendem oferecer respostas sobre o que há depois da morte. Sessões espíritas, consultas a médiuns, uso de objetos para comunicação com o invisível, tudo isso se apresenta muitas vezes com linguagem mansa, aparência de compaixão e até uso de palavras como luz, energia ou alma. Mas por trás dessas promessas escondem-se riscos que precisam ser expostos com seriedade e lucidez. Nas Escrituras, esse tipo de prática não é tratado como uma busca neutra. Deus, em sua sabedoria e cuidado, estabeleceu limites claros quanto à forma como o ser humano deve lidar com o mistério da morte e da eternidade. Em livros como Deuteronômio e Levítico, há orientações específicas sobre a proibição de consultar os mortos ou buscar orientação através de intermediários espirituais que não tenham sido enviados por ele. A razão por trás disso não é medo ou intolerância, mas proteção. Quando se tenta acessar o mundo espiritual sem a presença e o discernimento dados por Deus, corre-se o risco de cair em engano. Não é apenas uma questão teológica, mas também psicológica. Em contextos de dor profunda, a mente humana pode confundir desejo com realidade. Há relatos de pessoas que, ao frequentarem rituais mediúnicos, saíram ainda mais perturbadas, sem paz, sem consolo verdadeiro, carregando dúvidas ainda maiores do que as que tinham antes. Em vez de cura, encontraram confusão. Em vez de luz, caminharam em sombra. Em 2020, um estudo conduzido pela Pew Research Center mostrou que uma parcela crescente da população em países ocidentais recorre a práticas esotéricas, mesmo se identificando como cristã. Entre os entrevistados, cerca de 30% admitiram acreditar que é possível se comunicar com os mortos. Esse dado revela não apenas uma crise de fé, mas também um deslocamento do foco espiritual, do relacionamento com Deus, para uma tentativa de controle sobre aquilo que, por natureza, pertence ao mistério da eternidade. Mas o cristianismo não se baseia em controle. Ele se fundamenta na confiança. A fé não exige que saibamos tudo, mas que confiemos naquele que tudo sabe. Quando Jesus enfrentou a dor da morte de um amigo querido, ele não tentou invocar o espírito de Lázaro. Ele não buscou mediações ocultas. Ele chorou. E depois, por meio da sua autoridade divina, chamou o amigo de volta à vida. Essa cena, registrada com simplicidade e força, mostra que o caminho de Deus nunca passa por atalhos. Ele passa pela dor, sim, mas sempre conduz à verdade. É fundamental compreender que o sofrimento não deve ser tratado como uma brecha para experimentações espirituais duvidosas. O luto, quando vivido com fé, se torna solo fértil para crescimento interior. Mas quando usado como justificativa para buscar experiências que contradizem a orientação divina, ele pode se tornar um campo de vulnerabilidade. O coração ferido precisa de direção segura, e essa direção não se encontra em vozes obscuras, mas na palavra que nunca falha. Buscar conforto naquilo que Deus advertiu como perigoso é abrir espaço para distorções que podem comprometer a própria jornada espiritual. Mesmo que uma prática pareça benigna, mesmo que alguém relate experiências emocionantes ou mensagens precisas, supostamente vindas do além, é preciso lembrar que nem tudo que emociona edifica. Nem tudo que parece verdadeiro vem da verdade. A fé cristã não ignora a dor, nem despreza o desejo de reencontro, mas ela oferece um caminho diferente. Um caminho onde a confiança substitui a ansiedade, onde a esperança não depende de sinais extraordinários, mas da promessa de um Deus que não mente. A cruz de Cristo é a prova de que o sofrimento é levado a sério, e a ressurreição é a garantia de que a vida continua, mesmo quando não temos todas as respostas. Em momentos de perda, o que mais precisamos não é de controle sobre o invisível, mas de refúgio no eterno. Aqueles que caminham com Deus aprendem, ainda que com lágrimas, a esperar. E descobrem com o tempo que há consolo suficiente na certeza de que o amor dele é maior do que a saudade que sentimos. Essa certeza não é construída em rituais duvidosos, mas em confiança firme na voz que nos chama à verdade.
Quando o coração encontra repouso na certeza de que não precisa buscar respostas fora de Deus, nasce um novo tipo de paz. Não aquela que depende de explicações detalhadas, mas a que brota da confiança em um propósito maior. E isso nos leva a uma pergunta igualmente profunda, porém muitas vezes esquecida. O que acontece com aqueles que já estão no céu? Se não estão perdidos na inatividade, então em que consiste a realidade em que vivem agora? Para muitos, imaginar a eternidade é um exercício difícil. A ideia de uma existência sem dor é desejável, mas o que realmente significa viver na presença plena de Deus? O que se faz nesse novo estado? A Bíblia, embora não forneça uma descrição exaustiva, oferece janelas suficientes para compreendermos que a vida no céu não é uma suspensão da identidade nem um repouso passivo. É, antes de tudo, uma continuidade transformada daquilo que foi iniciado aqui. No livro de Apocalipse, João descreve uma multidão incontável diante do trono de Deus. Eles estão vestidos de branco, louvando com vozes unidas. Não há tristeza, nem doença, nem separação. Mas o que mais chama a atenção é o fato de que eles não estão em silêncio, tampouco isolados. Estão ativos, conscientes e integrados a uma adoração contínua. A vida no céu, portanto, não é um estado de pausa, mas um envolvimento pleno com o próprio Deus. Estar na presença divina não reduz a pessoa, mas a expande. Ali, cada ser é finalmente livre do peso do pecado, da limitação da carne, das dores da história. Em outro trecho, Paulo escreve aos Coríntios que o que se vê agora é apenas parcial, como um reflexo imperfeito. Mas haverá um tempo em que veremos face a face, conheceremos como somos conhecidos. Esse conhecimento profundo e direto é uma das chaves para compreender a vida eterna. Não se trata apenas de saber mais, mas de viver em plena sintonia com o Criador. Isso por si só já representa uma experiência inigualável. Mas há mais. A Escritura mostra que o céu é também um espaço de reunião. Jesus afirmou que muitos se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele falava de comunhão, de convivência restaurada. Isso indica que os laços humanos, purificados de toda mágoa e limitação, permanecem. A memória não se apaga, os afetos não se perdem. Em vez disso, tudo é transformado à luz da eternidade. As relações são redimidas, o amor é vivido sem reservas. A vida no céu é marcada por alegria constante. Não uma alegria artificial ou momentânea, mas a realização plena daquilo que fomos criados para experimentar. O livro dos Salmos diz que na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias permanentes. Isso não é uma promessa simbólica. É a descrição de um estado em que o ser humano não precisa mais lutar para manter a fé, pois estará diante da verdade em pessoa. Além da adoração e da comunhão, a vida no céu está repleta de sentido. Não há monotonia, pois o coração humano, ao ser libertado de suas limitações, é capaz de perceber a beleza de Deus com profundidade sempre nova. O próprio C.S. Lewis escreveu certa vez que a eternidade não será uma repetição cansativa, mas uma descoberta sem fim da grandeza divina. Cada instante revelará algo inédito. Cada olhar trará mais luz. A jornada continua, mas sem cansaço, sem sombra, sem perda. Importante lembrar que aqueles que estão no céu não estão desconectados do propósito de Deus em relação à criação. Eles não observam como meros espectadores, mas fazem parte do cumprimento das promessas eternas. São participantes da vitória de Cristo, testemunhas da fidelidade divina. Ainda que não intervenham diretamente, sua existência é uma afirmação constante de que a morte foi vencida e de que a vida continua em sua forma mais plena. Essa verdade lança nova luz sobre a nossa forma de lidar com a saudade. Saber que os que amamos estão vivendo em alegria, em paz e em comunhão com o Criador muda a maneira como carregamos a ausência. Não se trata de negar a dor, mas de preenchê-la com esperança. O que foi interrompido aqui continua lá, com intensidade e beleza. Eles não foram esquecidos. Estão plenamente vivos
integrados à realidade mais verdadeira que existe. Nada disso anula o valor da vida presente. Pelo contrário, quanto mais compreendemos o que nos aguarda, mais somos chamados a viver com autenticidade aqui. Aqueles que partiram nos lembram que estamos de passagem, mas também nos inspiram a atravessar esse tempo com fé firme, olhos abertos e coração voltado para o que é eterno. O céu, então, não é apenas um destino. É um ambiente onde tudo o que há de melhor no ser humano é o amor, a verdade, a justiça, a beleza encontra sua forma perfeita. É o lugar onde os que já terminaram sua caminhada são acolhidos, não para serem esquecidos, mas para viverem plenamente, diante da face de Deus, em um propósito que jamais se esgota. Ao compreender que os que partiram em Cristo vivem plenamente diante de Deus, envoltos em propósito, alegria e comunhão, uma outra realidade se torna ainda mais preciosa. O céu não está isolado. Ele não é um lugar distante onde os salvos são removidos da história, mas parte de uma realidade unificada que Deus, desde sempre, tem revelado. A eternidade não se opõe à vida presente. Ela a sustenta, a ilumina, a transcende. E essa ligação entre o visível e o invisível não é abstrata. Ela é sustentada, todos os dias, por meios concretos que Deus mesmo nos concedeu. Um desses caminhos é a oração. Quando uma pessoa ora, ela não está apenas verbalizando pensamentos. Ela está se colocando, com humildade e fé, diante do Criador que ouve, responde e age. A oração é um gesto que ultrapassa limites físicos. Ela toca o eterno. Segundo o livro de Apocalipse, as orações dos santos sobem como incenso diante do trono de Deus. Essa imagem poderosa revela que nossas palavras, ditas com fé, têm peso no céu. Elas são lembradas. Elas são recebidas. Não como ruído, mas como expressão viva de comunhão. Além de ser escutada, a oração é também instrumento de transformação. Ela não serve apenas para buscar respostas, mas para alinhar o coração com a vontade divina. Ao orar, o ser humano reconhece que não caminha sozinho, que há uma presença maior, um plano mais amplo e um amor que o acompanha. Esse reconhecimento constante da presença de Deus nos aproxima do céu, mesmo quando ainda caminhamos em meio à dor e à incerteza. Outro elo vital entre o céu e a terra é o Espírito de Deus. O Espírito Santo, como revelado nas Escrituras, não é uma ideia ou força impessoal. Ele é presença real, ativa, envolvente. Jesus prometeu que, após sua partida, enviaria o Consolador para habitar com os seus. Desde então, cada pessoa que crê e caminha com fé vive acompanhada, guiada e fortalecida por essa presença divina. O Espírito não apenas consola no luto, mas também conduz nos momentos de decisão, dá entendimento diante da dúvida, gera paz onde há caos. Ele é a ponte invisível que mantém o céu próximo, mesmo quando o mundo parece desabar. Esse mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos profundos também age em nós para nos lembrar de que não fomos esquecidos. Ele nos dá coragem para continuar, sabedoria para escolher e consolo quando nos sentimos desamparados. Quando alguém, em silêncio, sente uma paz inesperada no meio da tempestade, muitas vezes é o Espírito tocando o coração. Quando, no meio da saudade, surge uma força inesperada para seguir em frente, é o céu respondendo por meio da presença que habita. Há também uma terceira realidade que conecta os dois mundos, a esperança. Mas não se trata de uma esperança vaga, construída apenas por desejo ou otimismo. Trata-se de uma esperança ativa, fundamentada na fidelidade de Deus. A esperança cristã não espera com os braços cruzados. Ela constrói, ela persevera, ela age no presente à luz do futuro. A certeza de que a história não termina com a morte, mas se prolonga em glória, muda completamente a forma como enfrentamos os dias difíceis. Essa esperança se expressa em gestos simples, mas poderosos. Um abraço que acolhe quem está de luto. Uma oração feita em silêncio por alguém que sofre. Um gesto de bondade que honra a memória de quem partiu. Em todos esses atos, o céu toca a terra.
o eterno se manifesta. Não como espetáculo, mas como sinal. Deus não rompe o silêncio com ruído. Ele fala na constância da esperança que não se apaga. A conexão entre céu e terra é, portanto, sustentada pela presença de Deus em nós, pela escuta do alto e pela fé que caminha mesmo sem ver. E nessa jornada, cada um é chamado a reconhecer que a saudade que carrega pode ser transformada em força para viver. O céu não é um lugar que se visita depois da morte. Ele já começa a se manifestar agora, sempre que o coração se rende ao amor que não termina, sempre que a vida é vivida com sentido que aponta para o eterno. Assim, não estamos separados de quem amamos por um muro impenetrável. Estamos ligados por promessas que não falham, por uma presença que não se ausenta e por uma esperança que segue firme, mesmo quando tudo parece ruir. E é por meio da oração, da ação do Espírito e da confiança inabalável nas promessas divinas que essa ponte entre os mundos se mantém viva, constante e profundamente real. Quando se compreende que a eternidade já começa a tocar a vida por meio da oração, da presença do Espírito e da esperança que resiste ao tempo, torna-se inevitável repensar a maneira como os dias são vividos. O céu deixa de ser apenas um destino longínquo e passa a se tornar uma referência constante, um norte silencioso que molda escolhas, pensamentos e atitudes. E diante dessa realidade, uma pergunta se impõe: como viver, aqui e agora, com os olhos voltados para aquilo que não passa? Viver com o céu em mente não significa se afastar das responsabilidades do cotidiano, mas olhar para elas com outros olhos. Significa reconhecer que até os atos mais simples podem carregar valor eterno. Que cada gesto, cada palavra, cada decisão pode se tornar um testemunho silencioso daquilo em que se acredita. E mais do que isso, que a vida presente é o terreno onde se planta o legado que será lembrado, não apenas por quem fica, mas diante de Deus. Legado não é apenas o que se deixa após a morte, é o que se constrói em cada dia vivido com intenção. É a memória que se grava nos outros através da fidelidade, do cuidado e da verdade. Muitos dos que hoje inspiram não o fazem por grandes conquistas, mas pela coerência com que viveram, pela integridade com que atravessaram os momentos difíceis, pela bondade com que trataram quem nada podia retribuir. São essas marcas que resistem ao tempo. São esses rastros que apontam para o céu, mesmo quando os pés ainda estão na terra. A fidelidade, nesse contexto, não é um esforço heróico ocasional, mas a disposição de permanecer firme nas pequenas coisas. É levantar-se todos os dias e fazer o bem, mesmo sem aplausos. É seguir com honestidade, mesmo quando seria mais fácil ceder. É manter a palavra dada, mesmo quando ninguém está olhando. São atitudes assim que constroem uma vida que ecoa além da própria existência. Porque aquilo que é feito com amor verdadeiro jamais se perde. Também é nessa perspectiva que o propósito ganha um novo significado. Em vez de ser uma busca ansiosa por realizações extraordinárias, torna-se a compreensão de que cada pessoa foi criada para refletir a glória de Deus em seu próprio caminho. Nem todos serão vistos, nem todos serão lembrados por muitos, mas todos têm a chance de viver com significado. Trabalhar com dedicação, cuidar da família, apoiar alguém em necessidade, perseverar na fé. Tudo isso, quando feito com sinceridade, torna-se uma expressão concreta da eternidade vivida no tempo. Essa visão impede que os dias sejam desperdiçados. Não porque devamos viver sob pressão, mas porque compreendemos que o tempo é um dom. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de honrar a memória dos que nos antecederam, de aprofundar os vínculos com os que ainda caminham ao nosso lado e de preparar o terreno para aqueles que virão depois. Essa consciência não gera peso, mas desperta responsabilidade. Ensina que a história não começa nem termina em nós, mas passa por nós, e que somos chamados a escrever nossas linhas com fidelidade. Ao longo da caminhada, haverá momentos de cansaço, dúvidas, frustrações. Haverá dias em que parecerá que nenhum esforço vale a pena. Mas é justamente nesses momentos
que a esperança ancorada no céu se revela mais necessária. Ela nos recorda que o valor da vida não se mede apenas pelo resultado visível, mas pela firmeza com que se permanece. Que aquilo que é feito por amor, ainda que ninguém veja, está sendo registrado por aquele que vê tudo. Essa forma de viver traz paz, porque não depende do reconhecimento alheio, nem da comparação constante. Ela se baseia na certeza de que há um olhar eterno acompanhando cada passo e que um dia tudo será revelado com justiça e clareza. Nenhum gesto será esquecido, nenhuma lágrima será ignorada, nenhuma decisão corajosa será deixada sem resposta. E mesmo que as dores da vida por vezes tentem obscurecer essa visão, ela permanece. Não como uma fuga da realidade, mas como um fundamento que sustenta. O céu se torna o ponto de referência que dá sentido ao que é feito aqui. E quem vive assim, mesmo entre limitações e falhas, vai deixando um rastro de luz por onde passa. Porque viver com o céu em mente não é se distanciar da terra. É, ao contrário, habitar este mundo com profundidade, com compaixão e com propósito. É olhar para os dias não como simples repetições, mas como parte de um caminho que leva a algo maior. É construir com constância aquilo que não pode ser destruído pelo tempo. E, sobretudo, é viver de tal maneira que, ao final, quando os olhos se fecharem aqui, possam se abrir lá com a certeza de que o caminho foi bem percorrido. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.